Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Tem fogo aí? Dê liberdade ao Espírito Santo essa noite, amados. Dê total liberdade ao Senhor, naquilo que Ele quer fazer. Porque o negócio está forte. Nós tivemos uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Nós tivemos aqui o culto de celebração ao Senhor. E nós tivemos o batismo nas águas, onde nós enterramos 12 pessoas. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O velho homem ficou para trás. E agora eles seguem uma nova vida com Jesus Cristo. Morreram com Jesus Cristo no batismo, mas ressuscitaram com o Senhor quando se levantaram das águas. Eu tive o prazer de batizar o meu filho. Um momento único. E eu estou cheio de alegria. Mas ao mesmo tempo eu estou arrebentado. Eu vou explicar. Hoje de manhã eu comentei, e essa é uma das pregações mais difíceis para eu fazer. Porque essa mensagem ela me acusa. E aí eu tentei já negociar com o Senhor, durante a semana, mas o Senhor falou, não, é essa mesmo, é essa. Eu falei, mas Senhor, eu estou no meio do furacão ainda. Não dá para eu pregar depois, que aí eu vou estar de boa, passei e tal. Ele, não, é agora. Eu falei, mas por que, Senhor? Eu falei, porque faz parte do processo. Aí eu falei com o pastor, o meu discipulador. Falei, pastor, e aí, o senhor tem alguma coisa no coração? Olha eu fugindo de novo, Falei, de repente ele me passa uma orientação, É diferente. Aí eu, yes, Aí ele falou assim, não, filho, eu estou pensando aqui, está ardendo meu coração muito forte sobre renúncia. Eu falei, não tem jeito mesmo. Pastor Christian, se a gente buscar o Senhor para fazer a vontade dEle, se prepara, Aí eu falei, amém, pastor, é isso, então Ele é isso que tem no meu coração, E eu falei, amém, é isso também que tem no meu coração. E aí continuei buscando ao Senhor, já chorei muito diante de Deus. Aliás, eu sou chorão mesmo, irmão. De manhã o Diego falou assim, você já está chorando? Eu falei, não estou chorando agora, estou chorando a semana inteira. E ainda tinha o batismo do Rafa, Mas nós vamos começar essa pregação, amados, aonde a pastora Raquel parou domingo passado. Domingo passado eu me arrebentei. Eu senti que eu era uma carne moída, onde o açougueiro pica a carne em pedaços e passa pelo moedor. Aí mói. Aí o cliente fala assim, você pode passar 2 vezes? Aí me pegaram de novo e socaram naquele trem, pegaram uma madeira e... A pastora Raquel essa semana me mostrou um moedor de cana. Falei, você me ama. Irmão, moedor de cana, quando o sujeito vai fazer o caldo de cana lá, você já viu? Você já parou e meditou? Profundo, assim, sentar e o sujeito fala assim, me vê um caldo de cana, por favor. E aí o sujeito pega aquela cana e passa uma vez. Aí ele pega do outro lado, aí ele dobra e passa de novo. Aí você fala, tá bom, Ele torce o negócio. E aí ele coloca de novo, e aí se você pediu com limãozinho, ele coloca na última passada, que é para não amargar, Então coloca na última, E... Aqui está o bagaço. E o Senhor pediu para eu entregar os sapatos para a pastora Raquel no final do curso.
E eu entreguei os sapatos para ela, como aliança. Aí o Senhor falou assim, não, você vai tirar o sapato na frente da igreja. Porque a tua aliança também é com a igreja, com o pastor, com todos. Então, amados, em obediência, eu estou tirando meus sapatos. Por isso que a gente começa na pregação da pastora Raquel. E o Senhor falou assim, tira toda a tua proteção. Tira tudo que impede você de se entregar totalmente ao Senhor. Tira a sua inteligência, a tua habilidade, a tua destreza, a tua formação, o que você estuda, as suas regras, o seu sistema, e entrega tudo diante de mim, tirando o teu sapato. E eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Faço isso porque o Senhor pediu para eu fazer. Porque essa noite nós vamos falar sobre renunciar. Pai querido, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço em teus braços e reconheço que tu és tudo, tudo, tudo para mim. E aceito tudo que o Senhor tem para mim e para a minha família. Diante da igreja, diante dos homens, como o Senhor pediu, eu renuncio a tudo e eu me entrego a Ti. Em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos falar sobre isso hoje. E quando eu entrei no ministério, alguns anos atrás, a Raquel e eu, nós fizemos um propósito diante de Deus. Que a gente nunca pregaria algo que a gente não vivesse. Para que a máxima, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, tá? Não fosse verdade na nossa vida. E que a gente nunca fosse réu de púlpito. Sabe o que é réu de púlpito, irmão? É aquele que só prega aqui, mas ali embaixo ele não vive. Então ele é réu do púlpito. Quando ele está no púlpito é uma bênção, mas quando ele desce, misericórdia. E nós nunca aceitamos ser assim. Então o que eu vou falar para você, irmão, talvez não seja o que você queira escutar, mas é a palavra de Deus. E talvez não caia no teu coração, mas esta noite a primeira pessoa que eu estou pregando é para mim mesmo. Mas o Senhor disse que tem mais pessoas aqui que Ele vai tratar com essa palavra. Então eu gostaria que você se abrisse totalmente para o mover do Senhor, porque Deus está aqui. A unção de Deus está nesse lugar. E Deus vai te pegar. Então fala para quem está do teu lado assim, Deus vai te pegar. Agora não adianta mais. O tema dessa mensagem é: sem sacrifício não há fogo. Se nós não sacrificarmos, não há fogo para queimar o sacrifício. E o sacrifício é a nossa parte no processo. O fogo, irmão, vem de Deus. Então, quanto mais nós tivermos o coração disposto a sacrificar, mais vem o fogo de Deus sobre nós. E o fogo purifica, o fogo queima, o fogo limpa, o fogo transforma. E tudo que não presta, o fogo limpa tudo. Mas o sacrifício vem de você. Mas para falar em sacrifício, nós precisamos falar da vida de Jesus. Então, nós vamos separar essa mensagem em duas partes. Uma parte nós vamos falar sobre Jesus e outra parte nós vamos falar sobre o Velho Testamento, o que era o sacrifício no Velho Testamento. E para falar de Jesus, eu queria lembrar para você que Jesus tinha sempre uma grande multidão que o seguia. E nós podemos classificar essas pessoas, essa multidão que seguia Jesus,
ela englobava muitas pessoas, alguns eram muito curiosos, porque Jesus se tornou uma atração para as pessoas. Um falava para o outro o que Jesus estava fazendo, alguns já tinham recebido alguma bênção de Jesus, e aí um passava para o outro e falava assim: você já ouviu falar do mestre lá da Galileia? E aí as pessoas falavam: não, onde ele está? Mas, rapaz, ele está ali embaixo, vamos ver? Vamos, larga tudo aí, vamos lá. Então, você tinha uma multidão que seguia Jesus, mas seguia para ver o que ia acontecer, porque Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho nas bodas de Caná, no casamento que teve em Caná da Galileia. Agora imagina as pessoas experimentando o vinho que Jesus transformou da água. Se tem viticultor bom no mundo, imagina Jesus. Então a fama de Jesus começou a correr, e aí Jesus começou a curar cegos, limpar leprosos, coxos começaram a andar, e a multidão começou a se achegar a Jesus. Mas dentro dessa multidão havia curiosos e, entre aspas, seguidores. Aí nós vamos ter um grupo menor, e essa multidão, uma certa vez, numa multiplicação de pão e peixe, a palavra de Deus diz quase 5.000 pessoas, mas quando se diz 5.000 pessoas, se conta os chefes de cabeça de família, principalmente homem. E aí, se nós contarmos quem eles estavam de companhia, alguns teólogos dizem 7.000, outros 10, há alguns que dizem até 15.000 pessoas, mas só 5.000 já na minha mente já não alcança. Multiplicação, 3 pães, 2 peixes, para 5.000 pessoas, para mim, a minha mente já. Mas dentre essa multidão nós tínhamos 70, que Jesus convocou para ser discípulo, para andar pelas ruas, valados, vilas, anunciando as boas novas de salvação. Então, eram pessoas mais achegadas a Jesus. Então, a multidão recebia uma informação de Jesus em forma de parábola, mas Jesus confidenciava a explicação das parábolas para os discípulos. Mas até mesmo dentro dos discípulos tinham aqueles que eram os escolhidos mais chegados para estar perto de Jesus, que eram os 12. Mas dentre os 12 nós tínhamos 3 que estavam intimamente ligados a Jesus. Todos os fatos mais importantes que Jesus passou, Jesus trazia os 3 junto com ele, que era Pedro, Tiago e João. Eles participaram de grandes milagres de Jesus, então eles eram mais íntimos, mais chegados. Mas mesmo assim, dentro desses 3, existia apenas um, que tinha intimidade, de recostar a cabeça no peito de Jesus, e provavelmente confidenciar, Jesus contar alguns segredos, e Jesus ter uma intimidade maior com esse discípulo, chamado discípulo do amor, e que depois, mais à frente, é o único que não participa de martírio. Ele morre de velhice, porque Jesus poupa ele, porque Jesus tinha um amor especial. Então Jesus faz acepção de pessoas? Não. Mas a intimidade de relacionamento é a gente que define que relacionamento que nós vamos ter. Porque Jesus amou a todos e morreu por todos. Mas o que recostava a cabeça no peito de Jesus era só um. Então, como fazer, como entender a separação entre multidão, seguidores entre aspas, mais discípulos, depois discípulos mais chegados, depois aqueles íntimos e depois aquele que andava perto de Jesus? Aí vem a explicação. A atitude nossa diante de quem é Jesus. Então, dentro da igreja, irmãos, nós vamos ter também uma multidão. Tem gente, irmão, que vai estar na igreja só para ver o que acontece. Rapaz, o negócio está bom lá, de vez em quando tem um café e tal, uns negócios legais. E aí, senti uns arrepios, rapaz, Deus estava lá. Mas ele não se deixa se relacionar com o mestre. Mas aos convidados, os convidados a serem discípulos. Aí começa a entrar preços que eu e você começam a pagar.
A salvação, irmãos, é gratuita. Jesus morreu na cruz do Calvário e já pagou o preço. Quando nós aceitamos a Jesus, a palavra de Deus diz que nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, já somos salvos. Amém? Então essa é a mensagem do Evangelho. Porém, para ter intimidade com Deus, andar com Deus, descobrir os segredos de Deus, descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas de uma forma mais especial, sermos usados por Deus, termos unção, termos intimidade e poder de Deus, nós temos que dar passos de compromisso com esse Jesus amado. E eu vou falar para você, os primeiros discípulos foram chamados de uma forma especial. Em Mateus capítulo 4, no versículo 18, eu vou ler para você, acompanhe a leitura, diz assim, ó: a chamada dos primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Presta atenção no versículo 20 de Mateus 4. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Houve uma obediência instantânea quando Jesus chamou. No 21 diz assim: indo adiante viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Seu pai e o barco significa família e negócios. Negócios do mundo, negócios que nos prendem a seguir Jesus, atividades que nos deixam distante de Jesus, qualquer coisa que nos atrapalhe de ter intimidade com Jesus, e também a família. Não estou pregando aqui que você não pode mais ligar para a família, não. Mas se a família te impede de você ter uma intimidade com Deus, você precisa também romper algumas coisas que estão acontecendo na sua família. Depois nós temos a passagem de Marcos que relata isso também. E que Jesus está te chamando, irmão. Jesus está chamando você de uma forma especial. Algumas pessoas aqui Jesus vai chamar para largar tudo, para seguir a Jesus. E o discípulo de Jesus, ele precisa fazer renúncia de muitas coisas. E o medo vai te impedir de você se entregar para Jesus. Esses homens, irmãos, eles eram empresários da pesca, eles tinham barcos, eles tinham rede, eles tinham empregados, eles tinham negócios, eles tinham uma companhia de pesca. E o pai era empresário, Zebedeu era um empresário. E aí Jesus passa e fala assim: vem. E eles imediatamente largam tudo e seguem a Jesus. A diferença de multidão e de seguidores é que o discípulo começa a entender quem Jesus realmente é e o que ele pode fazer pela vida daquele que se entregar totalmente a ele. Em 1 João 4,18 diz que no amor não existe receio, e antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, não tenha medo de atender o chamado de Jesus para a sua vida. Em Mateus 16:21, nós vamos ver 3 verdades muito fortes para quem quer realmente ser discípulo de Jesus.
Mateus 16, 21, abra aí comigo, amados. Mateus 16, no versículo 21, diz o seguinte, olha só. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, e de modo algum isto jamais acontecerá. E ele diz assim, ó: para trás de mim, Satanás, porque essa entrega eu preciso fazer. Então Jesus é o nosso maior exemplo de renúncia e de entrega total. Se nós formos continuar lendo, no 24 diz assim, ó: e Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a mensagem do Evangelho é de renúncia. E nós temos visto um Evangelho, é de bênçãos, é de prosperidade, é de carro, é de propriedades. E o Senhor tem grandes coisas e boas para nos dar. Mas a essência do Evangelho é nós seguirmos o que Jesus fez. E Jesus negou a si mesmo, saiu da glória dele, e como Filho de Deus, ele deixa a glória dele, se torna homem, vive como homem, e agora está caminhando para a morte, morte de cruz. E ainda que os discípulos quisessem impedi-lo de fazer isso, ele não aceitou, até mesmo como uma proteção. Não, Jesus, pode deixar, nós não vamos deixar isso acontecer. Ele, não, você está sendo usado pelo diabo agora, porque o que eu tenho que fazer é me entregar totalmente. E eu quero dizer mais alguma coisa: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a principal mensagem do Evangelho é de renúncia e de sacrifício. Negar a si mesmo, irmão, é difícil, é o que o pastor Cristian falou. Em Lucas 14, 33, diz assim, ó: quem não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser discípulo de Jesus. Em 1 Pedro 4, 2, diz que nós vamos viver segundo a vontade de Deus, não mais segundo a carne. E em Filipenses, irmãos, capítulo 3, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele diz assim, ó: se alguém pensa que vai abrir mão mais do que eu já abri mão, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, se engana, porque eu tinha tudo que um ser humano possa entender que seja honra, dinheiro, poder, fama e glória. Paulo diz assim, ó: sou circuncidado ao terceiro dia, sou da linhagem real, judeu de judeu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, fariseu pela lei, perseguidor da igreja pelo zelo, muito religioso e irrepreensível, e de família da linhagem real, tendo dinheiro, posses, autoridade, religioso. Ele abriu mão de tudo, porque um dia ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e aí ele literalmente caiu do cavalo, porque encontrou com Jesus. Tomar a cruz é morrer para nós mesmos, irmãos. Em Mateus 10, 38 diz que nós não somos dignos se nós não seguirmos a Jesus. E lá diz assim, ó: quem perder a sua vida por amor a mim, Jesus está dizendo, achá-la-á. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aí que você acha a vida. Eu vou usar as palavras do pastor Fábio que eu usei hoje de manhã. A gente estava falando sobre isso, e a gente está orando, já faz tempo que a gente está orando, irmão, já faz tempo que a gente está diante do Senhor, já faz tempo que a gente está se derretendo na presença do Senhor.
E aí, pastor Fábio falou para mim: pastor, sabe, esse negócio da gente falar assim, que a gente larga tudo para seguir Jesus, está errado. Eu falei: pastor, me explica então. Ele falou assim: não, na verdade nós não estamos largando tudo para seguir Jesus, nós estamos largando as outras coisas para seguir o tudo. Porque Jesus é tudo, irmão. Jesus não deixa faltar nada. Jesus é suficiente. A palavra de Deus diz assim, ó: minha graça te basta. Palavra difícil, né, irmão? Também acho. 2 Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. No versículo 1. Eu vou ler bem rápido, irmão. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possuam igualmente para discipular outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Na verdade, irmãos, nós somos recrutados por Jesus para servir o exército do céu. E nenhum soldado, irmão, se tiver algum soldado aqui, vocês me ajudem, mas nenhum soldado, ele pode abrir mão da ordem que ele tem lá no quartel, para dizer assim: minha esposa está precisando de um gás, eu preciso ir lá em casa comprar um gás, porque minha esposa está precisando de gás. Não. Porque ele foi arregimentado para um exército, e ele é submisso a uma ordem superior de um exército. Então a palavra de Deus em Timóteo está dizendo assim, ó: se você foi escalado, arregimentado para entrar no exército do Senhor, não se embarace com as coisas da vida, não perca tempo com os negócios desse mundo, porque os negócios desse mundo são muito pequenos e poucos, perto daquilo que eu vou entregar para você. E nós muitas vezes achamos que o que tem no mundo é o que é mais importante. Aí nós ficamos com aquele coração: se entregar para o Senhor é tão difícil, né, irmão? Estou falando de mim, irmão. Porque às vezes a gente tem que abrir mão. Outra coisa, irmão, olha só, meus queridos, eu achava que eu já tinha entregado tudo. Eu já estava beleza diante de Deus, porque eu fiz minha entrega lá atrás ao Senhor, e aí eu entrei no ministério, aí eu fiz a vontade do Senhor, aí eu saí de perto da família, porque tinha uma palavra: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, e eu segui isso, e aí o Senhor me trouxe para Dourados. Aqui nós trabalhamos com missão, e trabalhamos 3 anos com missão indígena, e nós ficamos 3 anos no mato, irmão, fazendo culto no final de semana, com o farol do carro, quando escurecia. A gente não sabia nem quantas pessoas estavam ao nosso redor, até que um dia Deus me ajudou a comprar um gerador de energia. A gente colocou 5 bicos de energia, a gente fazia o culto lá em Juti, e aí a gente achava que estava tudo entregue já. Aí o Senhor nos chama para o integral, e a gente vai pastorear, a gente pastoreia por 10 anos, aí chega um momento, Deus fala assim: entrega tudo. E aí nós entregamos a igreja. Aí eu falei: Senhor, agora, o Senhor quer que eu entregue o que mais? Aí o Senhor nos deu a oportunidade de nós trabalharmos novamente. A gente abriu empresa, a gente toca empresa, a gente já teve vários negócios. E hoje nós temos uma empresa, nós tocamos, nós trabalhamos e sabemos fazer muito bem. Mas aí o Senhor começa a falar assim: basta, chega. Aí eu: como basta, chega? Espera aí, Não. Para aí. Eu: não, Senhor, mas eu tenho planos, eu tenho projetos para os próximos 5 anos. Aí o Senhor fala assim: tira a tua mão desse negócio. E a gente fala assim: mas como? Espera aí, Senhor, eu tenho compromissos, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho compromissos bancários.
Porque como todo empresário, nós temos compromissos altos. E o Senhor disse assim: você crê que eu posso mandar clientes para você, mas não crê que eu posso te sustentar direto? Qual é a tua fé? Aí eu vou tentar atender clientes, Deus fala, não faça isso. Mas o que é para fazer? Não é para fazer nada. Como assim não é para fazer nada? Não é para fazer nada, vai orar. Como orar? Eu tenho que trabalhar. Vai orar. Mas Senhor, deixa o pastor Fábio orar. Deixa ele. A gente liga para ele, estou aqui com o papai. Eu falei, amém, glória a Deus, ora por mim, pastor, mas eu estou correndo, pá. Deus fala assim, para. Eu falei, não, Deus, mas para, tira a tua mão. Aí a gente faz, Deus me fez transportar de responsabilidade. E esses dias eu estava com o Pedro, irmão, é uma bênção. Meus filhos são tudo uma bênção. Mas o Pedro, ele tem uma determinação de Pedro. Ele fala assim, pai, quantos dias falta para eu ir na casa da tia tal? Aí a gente fala, falta 5. Aí ele, no outro dia de manhã, ele fala assim, hoje falta 4, né? Eu falei assim, achei que ele tinha esquecido. Não, ele não esqueceu. Aí ele vai colocar a mãozinha num lugar e eu falo, tira a tua mão. Aí quando eu vejo, o Pedro está assim, ó, olhando com aquele olho, né, amendoado dele assim. Pedro, mas o que você está fazendo? Você é teimoso, Pedro, tira a tua mão. Aí ele, de vez em quando, ele é muito insistente naquilo que ele quer. E quando a gente vê, ele está lá de novo. Aí eu fui corrigir ele. E eu corrigi. E eu falei, mas que teimoso, menino, você precisa parar de ser teimoso. Aí Deus falou assim, você é igualzinho ele. Como é que é? Eu falei para você tirar a tua mão e você fica colocando a tua mão. Eu falei assim, mas Senhor, mas eu sou responsável. Entrega a tua responsabilidade para mim. Eu vou cuidar de tudo. Sabe, irmãos? Você não tem noção quando eu falo que eu estou carne moída 2 vezes passado na máquina. Toda a minha natureza humana, todo o meu raciocínio lógico está caindo por terra. 2 Timóteo 2,11. Palavra fiel é esta: se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se morrermos com Ele, reinaremos com Ele. Se perseverarmos com Ele igualmente, reinaremos. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Em 2 Coríntios capítulo 5, diz o seguinte: se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas aqueles que ainda permanecem vivos, vive a vida daquele que morreu. Você está entendendo, irmão? Sabe aquele negócio, um por todos, todos por um? Eles tiraram daqui. Jesus morreu por todos nós, mas Ele trouxe vida para nós. Mas agora Ele trouxe vida para que nós possamos viver a vida dEle, naquilo que é propósito dEle. E nós podemos afirmar verdadeiramente, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quanto mais alto for a renúncia, mais alto Deus pode nos levar em seu propósito. Só vai acontecer unção, poder, sinais, milagres, maravilhas, se houver renúncia. E renúncia de várias pessoas envolvidas no processo da obra de Deus. Não é só o pastor Fábio, não é só o pastor Christian, não é só o Diego, mas todos nós que nos envolvemos e somos chamados para sermos discípulos, nós vamos passar pelo altar do sacrifício. Sabe, irmãos, negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir,
ele nos remete para o Velho Testamento, porque Jesus foi o cordeiro imolado para perdão dos nossos pecados, lá na cruz do Calvário. Nós não vamos morrer na cruz, mas Jesus já morreu na cruz por nós. Mas quando nos tornamos discípulos de Jesus, nós voltamos para o altar de sacrifício, porque Jesus remete-nos para o altar de sacrifício. Sabe qual que era o primeiro móvel ou utensílio quando se entrava no tabernáculo, irmão? O altar do holocausto. Então, o altar do holocausto remete para o evangelho. A primeira coisa que o evangelho exige, irmão, é renúncia e entrega total. Aí nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. Em Levítico capítulo 6, se você quiser só anotar, irmão, pode só anotar e eu vou falar para você. Em Levítico capítulo 6, ele explica que a lei do holocausto ensinava o sacerdote a fazer a função de manter o altar com a chama acesa continuamente. Aí ele fazia um holocausto. Sabe o que é holocausto, irmão? Mata-se um cordeiro, pega-se o sangue dele, guarda-se numa bacia, esquarteja o animal e coloca ele sobre o altar, e coloca lenha o suficiente para queimá-lo, e ali ele tinha que ficar queimando a noite toda, e o sacerdote ficava acompanhando, não podia faltar madeira. Então se faltasse madeira, tinha que repor a madeira, para o altar continuar queimando a noite toda. Aí de manhã, ele tinha que rever o altar, então ele tinha que separar o fogo, pegava as brasas que mantinham o fogo aceso, separava, aí ele pegava as cinzas e retirava as cinzas, e ele levava para fora do arraial, mas aí ele tinha que trocar de roupa, porque quando a gente mexe com cinza, irmão, quem faz churrasco sabe, a gente vai mexer, a gente se suja, a gente fica com a calça suja, com a camisa suja, porque a gente mexeu com cinza. E aí ele trocava de roupa e voltava e colocava novamente o altar em ordem, arrumava o altar, colocava as coisas no lugar e repunha a lenha para fazer um novo sacrifício de manhã. E isso remete ao compromisso de estarmos diante de Deus continuamente sacrificando ao Senhor. As cinzas, irmãos, representam o pecado e as coisas ruins que estão dentro de nós, que nos atrapalham a servir ao Senhor, tem que ser queimado e colocado para fora. Então todo dia tinha que limpar o altar, tirar as cinzas e levá-la para fora, não podia permanecer, porque quando nós não retiramos a cinza, irmão, não há fogo novo. Se nós deixamos a cinza lá para fazer o churrasco, e a cinza é velha, daqui a pouco, irmão, começa a subir cinza para tudo quanto é lado, e a carne fica tudo grudado de cinza, ninguém vai querer comer. Então tem que limpar tudo. Então Deus vai nos limpar de todo pecado. Mas não é só pecado, irmão. A nossa insegurança, o nosso medo, o nosso temor, aquilo que você tem medo, joga no altar para queimar. Deus vai queimar. Agora, cada tópico desse é um estudo, mas eu só queria falar de uma coisa, que é a lenha. A lenha, irmãos, nós podemos exemplificar ela como oração e como palavra. Nós alimentarmos o sacrifício com a nossa oração e com a palavra de Deus. Mas o que o Senhor ministra no meu coração é que é a nossa intenção de buscar ao Senhor. Então o sacerdote tinha que colocar lenha o suficiente para queimar o altar e queimar o sacrifício. Hoje, esta noite, o sacerdote, o sumo sacerdote desse altar é Jesus Cristo. Pela linhagem de Melquisedeque é Jesus Cristo. E o sacrifício sou eu e quem mais aceitar ser sacrificado e queimado no altar, para entrega total. Sabe o que o Senhor tem ministrado no meu coração, irmãos? Esses dias eu estava conversando com o pastor Diego, e o pastor Diego falou assim: rapaz, você é pastor, você é mestre, mas você também é profeta, né? Eu falo assim: pastor Diego, quando eu estou pregando, eu me movo no profético. Eu não sou profeta de sair, de olhar. A Raquel já é. A Raquel chega num lugar e ela fala: Marcos, assim, 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 assado. Eu, eita,
Eu não tenho esse dom, é dela. Mas quando eu estou pregando, o Senhor me move no profético. E sabe o que o Senhor está dizendo para mim? Abre o teu coração para isso que eu vou falar. Aqui, o Senhor vai levantar, e eu já tenho falado isso, mas você não tem aceitado, e eu vou falar de novo. Aqui o Senhor está levantando pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos, pessoas que vão se entregar diante de Deus. Você fala assim, não, mas é você mesmo. Você tem rejeitado isso diante do Senhor, mas o fogo vai descer e vai queimar aquilo que está atrapalhando você de servir ao Senhor. E sabe, irmãos, a intenção que ela é a lenha, é a nossa busca diante de Deus. Tem gente querendo queimar o holocausto, irmão, com uma palhinha. Vem diante do Senhor, mas ele correu o dia inteiro, ele cuidou dos negócios, ele cuidou do filho, da filha, da esposa, a esposa cuidou do esposo, o irmão veio para a igreja atropelado e atrasado, vamos, está trazendo uma palhinha, e aí coloca diante do altar uma palhinha, e aí fala assim, ai Senhor, eu vim trazer minha oferta de adoração, Senhor, aí eu quero te adorar, mas ele passou a semana inteira sem falar de Deus, e sem falar com Deus, e sem louvar, e sem sentir a presença de Deus. Aí ele chega no domingo com uma palhinha, e aí coloca no altar, aí o fogo fala assim, ó. Aí eu senti um arrepio, Deus estava lá. Não, irmão, tem gente que tem caixinha de fósforo ou palito de dente para oferecer o holocausto. Vai fazer assim, ó. Nós temos que colocar lenha o suficiente, porque lenha é o combustível do fogo. Sabe de onde vem o fogo, irmão? O fogo vem de Deus. Em Juízes, quando Gideão é chamado, e o anjo do Senhor aparece para Gideão, lê lá em Juízes capítulo 6, versículo 17, tá? Em casa você lê, porque o tempo já está apertado. Mas quando o anjo do Senhor fala para ele o que ele vai fazer, ele fala assim, Senhor, não te importa de demorar mais um pouquinho? Ele fala, por quê? Porque eu vou preparar um sacrifício. Fala, então vai lá, rápido. E ele vai lá, prepara um cabrito, prepara pães asmos, prepara um caldo para oferecer em libação, porque Gideão sabia que se fosse o Senhor, ia aceitar como sacrifício. E aí quando chega para o anjo do Senhor, o anjo fala assim, não chega aqui não, coloca nessa pedra aí. Aí Gideão coloca na pedra e se afasta. O anjo pega o cajado e toca aí. O fogo queima, irmão, e queima o cabrito, queima os pães asmos, queima o caldo, porque quando nós trazemos sacrifício diante do Senhor, o Senhor desce com o fogo dele, irmão. Quando nós nos sacrificamos diante de Deus, você pode ficar tranquilo que o fogo vem do céu. Quando Manoá, pai de Sansão, também quer tirar a dúvida se aquilo é de Deus ou não, ele leva um sacrifício também para o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aceita aquele sacrifício que é colocado do lado, e aí quando o anjo do Senhor toca, sai labaredas de fogo daquele sacrifício, e o anjo do Senhor sobe com a chama, e sobe aos céus. E aí Manoá diz assim, ai meu Deus, agora eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Então sem sacrifício não há fogo, não há presença de Deus, irmão. Então quando nós estamos seguindo ao Senhor Jesus, e nós não nos envolvemos, nós não nos sacrificamos, nós não nos entregamos, nós fazemos parte somente da multidão, e a unção do Senhor não nos alcança. Mas quando você começa a se entregar totalmente, e você começa a se renunciar, e você começa a aceitar o que Deus está fazendo mover, irmão, não sei se você está percebendo, mas Deus está fazendo um negócio com a nossa igreja, irmão. Os nossos cultos não são mais cultos normais. É ou não é? Sou só eu que estou vendo isso?
Nós não somos mais normais, irmão. Fala para quem está do outro lado, você já não é mais normal. Agora, irmão, é o seguinte: se você quer participar da unção do Senhor, se entrega totalmente. Porque da mesma forma, irmãos, que o Senhor está falando aqui que vai ter mestres, pastores, evangelistas, levitas, escutem o que eu estou falando: o Senhor chamará vocês para tempo integral, e Ele sustentará vocês, porque nós vamos fazer um altar de adoração 24 horas por dia aqui, e vocês vão fazer parte da escala de adoração ao Senhor, e vocês vão incendiar o altar do Senhor. E a palavra de Deus em Levítico diz assim, ó: e o fogo não se apagará. Sabe, irmão, o profeta, o sacerdote, ele tinha que todo dia ali estar fazendo sacrifício, e ele não podia deixar o fogo se apagar. Sabe por quê? A primeira vez que ele ofereceu o holocausto ao Senhor, em Levítico capítulo 9, saiu fogo da presença do Senhor, e encheu o altar de fogo e queimou. Então o fogo veio do Senhor. E quando vem o fogo, irmão, te prepara. Você nunca deitou no chão para ficar desmaiado, né? Deus vai te pegar. Você não fala em línguas ou fala uma só língua? Te prepara para ser poliglota, irmão. Tua língua vai enrolar que você não vai nem entender. Saiba só que o Senhor está te queimando. Como é que está a sua lenha aí, irmão? Como é que está a sua lenha da entrega? Porque o Senhor está vindo neste lugar. O Senhor está descendo com a glória dEle. O Senhor está vindo com o poder dEle. Eu estou sentindo no meu corpo. Eu estou sentindo no meu espírito. Eu estou sentindo quando estou na presença do Senhor. E o Senhor falou assim: Marcos, entrega total. Senhor, mas como que eu vou fazer com a empresa? Como que eu vou fazer com os negócios? Deixa comigo. Irmão, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei se a empresa vai fechar, ou se eu vou de vez em quando dar uma olhadinha, se Ele vai deixar eu dar uma olhadinha. Mas esses dias eu tentei visitar um cliente, irmão, e eu estava assim: eu preciso vender porque eu preciso pagar as contas, eu preciso vender, e apareceu um cliente. E aí eu fui lá, quando eu entrei na casa do cliente, Deus falou assim: você não vai vender. Eu falei: o quê? Eu falei: Senhor, mas eu preciso vender. Ele falou assim: não, você não vai vender, você vai dar. Eu falei: piorou. Mas como assim? Mas estou precisando vender para pagar as contas. Ele falou assim: não, você não vai vender. E eu fiquei assim, ó, dentro de mim, o cliente aqui, e eu acho que a pessoa pensou que a gente estava passando mal, com dor de barriga, alguma coisa assim, mas eu estava assim, com uma briga interna, assim, dizendo assim: Senhor, mas não. Ele: sim, você não falou que ia me obedecer? Eu falei: não, Senhor, mas não, nesse negócio não, né? Ele: tudo. Aí eu fiquei com uma briga, o cliente perguntando o preço, como pagava, e eu: é tanto. Mas como é que eu faço? Eu não tenho tudo isso. A gente pode parcelar. Eu dizia assim no meu coração: pastor Christian, fala que é parcelado, porque assim, ó, se ele te der 30%, 40%, aí pelo menos amortiza o teu custo, tal. Deus falou assim: não precisa falar preço, você vai dar. Senhor, o senhor está brincando, né? Não. Você não falou que ia me obedecer? Aí o cabeção falou assim, dentro, né? Então eu vou dar usado, né? Eu tenho lá no carro, tal, e aí, né, de uso próprio, eu sempre tenho para trocar, para servir de mostruário, então eu posso dar, e, né, cavalo dado não se olha os dentes, né, Deus? E aí ele falou assim: não, é novo. Aí eu abri os produtos e perguntei para a pessoa, naquele tom de: o que a senhora deseja? E ela falou assim: se eu fosse comprar, eu ia comprar essa aqui, a mais cara, irmão.
papai, você está de brincadeira. Não, é essa. Ela pediu essa. Tá, essa. Aí eu fiz uns ajustes, não serviu. Aí eu fui pegar outra, igual. Não, melhor. Porque a que tinha para substituir era melhor do que aquela que ela escolheu. E aí eu falei assim, ficou bom? Ela ficou, né? Mas como é que eu posso pagar? Eu não tenho condições, né? E aí eu falei assim, a gente não paga aquilo que é dado. Aí o cliente olhou e falou assim, quê? Eu falei, aquilo que é dado não se paga, né? Tipo, né? Ela falou assim, você tá brincando? Eu falei, antes tivesse. Aí ela disse uma frase fantástica. Obrigado, Deus lhe pague. Eu acho que ele vai me pagar. Só que o pagamento que ele vai me dar vai ser diferente. E aí eu disse assim, Senhor, mas o meu filho, meus 3 filhos, minha esposa, minha casa, o meu carro, minha bicicleta, meus gatos, meus cachorros, minhas plantas, as minhas pedrinhas de estimação. Deus falou assim, você sabe cuidar bem deles? Sei. Você acha que eu cuido melhor? Quem você acha que cuida melhor? Né? Senhor, né? Falei, então, cabeção. Senhor, mas minha esposa, minha esposa, deixa que eu cuido. Sabe, irmãos, eu aprendi algumas coisas, a gente aprende coisas com grandes homens de Deus. E o Luiz Hermínio disse assim que o diabo vinha tentar ele nas viagens e falava assim, é agora que eu vou matar os seus filhos. Aí Deus falava no coração, mata nada, não é teu, é meu. E aquilo que é meu, ele não pode tocar. Aí ele falava assim para o diabo, diabo, se tu tocar, tá lascado, porque é de Jesus. E aí, Jesus pediu para entregar eles. Vocês estão entendendo, irmão, o sapato? Mas eu não estou longe de mim fazendo isso aqui como um tipo. Mas o Senhor falou assim, faz na ministração, porque eu também estou te tratando, pregando sobre isso. Então, irmão, eu estou no meio do processo de tratamento de Deus. Mas o Senhor tem falado que aqui o Senhor vai levantar várias pessoas, porque o que Deus tem para nós é grande e o Senhor tem pressa. E o Senhor tem pressa na tua vida como tem pressa na minha vida. E o Senhor disse, basta, chega, porque o meu tempo chegou sobre a tua vida. Irmão, eu não sei como vai ser, mas Deus vai cuidar. Sabe o que Abraão responde para Isaac, irmão? Quando Isaac fala, Senhor, a brasa está aqui, a lenha está aqui, mas e o cordeiro para o sacrifício? Ele pergunta para Abraão. Abraão diz assim, Deus proverá o cordeiro para si. Aí daqui a pouco Abraão começa a amarrar Isaac. Isaac, irmão, falou assim, já entendi, sou eu, o sacrifício sou eu. Mas Isaac, irmão, não sai correndo, não dá uma rasteira em Abraão e fala, o velho endoidou, ele vai me matar diante de Deus, ele pirou. Eu acho que a idade bateu na cabeça dele, o velho pirou, eu vou cair fora daqui. Isaac se cala. Irmão, se você for estudar a vida de Isaac, tem alguns feitos na vida dele, mas outros grandes homens de Deus fez grandes coisas muito maiores que Isaac. Mas a grande justiça de Deus sobre Isaac é que ele aceitou na obediência aquilo que o pai estava fazendo e não reagiu e obedeceu. Irmão, obedecer é fazer aquilo que você não quer fazer, porque obedecer aquilo que eu quero fazer, isso não é obediência. Agora Deus fala assim, não vai. E você, Senhor, mas eu preciso ir. Não vai. Isso é obediência. E você não ir. Porque tem uma palavra de ordem. O Senhor quer nossa vida como sacrifício.
Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir.